Enquanto o país segue ladeira abaixo, Bolsonaro segue ladeira acima. A gente está se descuidando de entender o processo político. Eu estou muito preocupado com a situação. É a seguinte: o Lula estagnou nas pesquisas, chegou ao seu melhor patamar em pesquisas de toda a história. O Lula nunca começou uma eleição tão bem, mas o Bolsonaro, que era para estar caindo, tamanha desgraça que o país está se consolidando. E isso, para mim, é muito preocupante. Eu não quero pagar de monarca aqui, porque é sempre perigoso cair no achismo. Mas eu tenho muito a sensação que quando focam numa guerra da Europa, em que o fascismo é realmente estrutural, é arraigado, em que o Putin aparece como um estadista, gostando dele ou não, ele é um estadista absolutamente assertivo. Veja bem, eu não estou falando que ele acerta, eu estou falando que ele é assertivo. São palavras bastante diferentes. Ele é um estadista assertivo. O outro presidente é um comediante, né? É o clown que acende, que transforma o seu papel de ator, que ele já estava interpretando um presidente, e leva isso para a realidade. Ele não consegue sequer sair do papel. Ele não fica lá porque ele é corajoso, ele fica lá porque ele não saiu do papel ainda, ele não se deu conta que ele não está mais na TV. E quando isso acontece, a brutalidade desses dois caras e de como a Europa encara seus conflitos é tão violenta que, infelizmente, isso humaniza, sim, o Bolsonaro. O Bolsonaro se torna mais humano. As pessoas pensam, ele não é tão fascista assim, ele não é tão monstruoso assim, ele não é tão mal assim. Afinal de contas, ele só ajudou a derrubar 600 mil pessoas, mas nem foi diretamente. Foi uma coisa ali, de uma gripezinha e tal. Ele acaba ficando humanizado no meio dessa forma como a Europa lida com seus conflitos. Eu tenho um pouco essa sensação. Eu não quero ser dono da verdade. Eu vou um pouco mais além. O meu vídeo que está no ar agora à noite, o mais recente vídeo, trata desse assunto. Cuidado com Bolsonaro e com os brasileiros. O Lula ocupou a terceira via. O Lula foi tão ao centro, está buscando tamanhas alianças, que não deixou espaço para o surgimento da terceira via. Ele não radicalizou, ele não polarizou, ele não ficou o Lula PT, Lula Paz e Amor. Não, é o Lula Geraldo Alckmin, é o Lula CM Neto, é o Lula Kassab. Você vê o Lula muito mais com Kassab do que com Guilherme Boulos. Você vê um Lula que ocupou o espaço que deveria ser ocupado pelo centro e anulou a terceira via com isso. Quando o Bolsonaro vai para o PL, que é um bando de raposas velhas, do Valdemar Costa Neto, eles percebem isso, que o Lula ocupou esse espaço e conseguem segurar Bolsonaro. Bolsonaro se torna afável, não xinga mais jornalista, negros, homossexuais, mulheres, não dá coice, não abre a boca para falar merda. O filho dele, aquela ninhada de abutres, aquela família, se recolhe. Dudu Bananinha não quer mais ser ministro das Relações Exteriores. O Flávio se contenta com a mansão de milhões que ele comprou. O Cabeção, o Carluxo, não mostra que é chefe do gabinete do ódio. Eles desaparecem. Para quê? Para também ocupar esse espaço do centro. O que você está dizendo tem razão, Luciano. Bolsonaro humaniza, mas não só por causa da guerra da Europa, por uma estratégia interna, para ele ocupar o espaço que o Lula vinha ocupando, para ele disputar esse espaço no centro. Porque quem ganha a eleição no Brasil é o centro, não é nem a esquerda nem a direita. Quem define a eleição é o centro. E o Lula tomou esse centro sabiamente. Só que a gente começou a subir no salto e dizer já ganhou, é Lula, é Lula, é Lula, é Lula, e todo mundo cruzou os braços, ou boa parte das pessoas cruzaram os braços, boa parte dos deputados estão mais interessados no seu mandato do que no trabalho com as bases, e aí abandona isso e o Lula pode perder, ou não. Gostaria de ouvir o Dimitri. Eu não vou dizer que a gente está em perigo, mas acho que a gente tem que ficar atento que a eleição não está ganha. E aí eu acho que está na hora da gente ligar nosso alerta, amadurecer as nossas conversas, mas principalmente entre os líderes, amadurecer os diálogos. Não é hora de causar fratura, não.
é de consolidar alianças amplas para poder derrotar o Bolsonaro, em torno do Freixo no Rio, sabe, em torno do Contarato ou do Casa Grande no Espírito Santo, enfim, daquelas candidaturas que sejam progressistas e absolutamente contrárias ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro pode parecer torpe, burro, mas não é. Ele costurou bem agora em Pernambuco uma candidatura que vai dar trabalho para o PSB, mesmo que o PT esteja aliado. Então, assim, o Bolsonaro está jogando e a gente não pode descansar agora, não é hora de descansar. Então há uma possibilidade do Lula perder a eleição. Acho que sim, acho que há uma possibilidade. E é bom que a gente entre em pânico e entre em situação de susto para ver se reage e toma jeito, né? Exatamente. Porque ainda tem gente discutindo a candidatura de Alckmin como vice. Não aceito. A essa altura do campeonato ainda está se discutindo isso. Exatamente.